Boa noite. Vamos ajeitando as coisas aqui. Hoje a live muito bacana. Hoje a live é com o Tarso Araújo. Para quem não conhece, acho pouco difícil, vai ter uma grande surpresa. Vitor, obrigado aí pelo help que você deu. Cássia, boa noite. Suelen, Thalita, Léo. Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar com Tarso Araújo. Se alguém já ouviu falar, né, do documentário chamado Ilegal e já ouviu falar do Tarso Araújo. Boa noite, Cássia. Pera que eu ainda sempre com alguma dificuldade aqui, mas acho que agora consegui achar um jeito. Entendeu? Um abraço aí pro pessoal da Arts Club, né, da sua rádio virtual. Né, que hoje tá tendo um evento grande lá, estou muito feliz por eles. Então aqui só aguardando o Tarso Araújo entrar. Casal Canábico, boa noite. Álvaro. Bem, se até até o Tarso entrar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, né, esse formato aí deu certo, estou aqui à disposição. O Vitor já deve estar dando lá um abraço. Misoshiro, acho que não é. Não. Professor André. Vitor, você tá por aí? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Hoje a nossa live é uma live muito bacana com o Tarso Araújo, né? Se alguém conhece, já ouviu falar de um documentário. Ô, Vitor, dá uma força lá que eu acho que ele não está conseguindo entrar, né? Ou se não, passa para mim qual é o nome do login que ele vai entrar. Valeu, Vitor. O Vitor é meu anjo da guarda aí do C-Chat, que me acompanha aqui nas lives. Aí me ajuda. Oi, Fabi, minha esposa também entrou. Tá, já pus o link, deve entrar em instantes. Valeu. Laerte, doutor Laerte, médico aqui do SEC, um abraço. Tranquilo, Laerte. Laerte, você já assistiu o Ilegal, não assistiu? Então hoje a gente vai conversar, né, com o Tarso, né, ele muito mais do que somente o diretor do Ilegal, mas ele é um cara que manja muito nisso. Minha mãe também entrando. Oi, mãe. Beijo. Né, mãe? Lembra do documentário que eu pedi para vocês assistirem, né? O Ilegal. Então, hoje a conversa é com o diretor do filme Ilegal. Opa, agora sim. Obrigado, Vitor. Mais uma vez você salvando a gente aí. Assiste, Cássia, você vai gostar. É realmente assim, emocionante o documentário. Né? Ele não é uma história que está sendo contada, né? Tá? Durante a história é que se passa o filme. Gente, enquanto aí o Tarso tá para entrar, ô Salazar, licença. Quem sou eu para dar licença aí pro irmão, cara? Por favor, junte-se a nós. Obrigado, Vitor. Sem você aqui a coisa ia ficar bem complicada, viu? Cássia, tem no YouTube, tem no Netflix, tá em qualquer dessas plataformas você vai gostar. Então, para mim, tá aparecendo aqui conectando. Repense não está conseguindo participar, Vitor. Foi isso que apareceu aqui. Vamos aguardar ele entrar de novo. Tarso, se você tá me vendo, meu, não desista, viu? Continue aí que vai dar certo. De vez em quando o Instagram dá esses sustos na gente, tipo eu aqui tentando manter o telefone. Mas até lá, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai conversando, né? Deixa eu ver aqui.
Vitor, você tá vendo o Tarso na tela? Porque eu não tô. Chegou então, caiu. Ah, então, para mim apareceu, o Vitor, repense como o pedido de entrada, que eu imaginei, né, porque o que fosse lá do Repense também, o documentário Repense, né? Entendi, beleza. Vamos esperar ele chamar de novo. Olha aí. Obrigado, casal. Mas acho que agora vai dar certo, hein? Agora estou sentindo assim vibrações que vai dar certo. Opa! O Tarso já está aí com a gente aí. A gente já autorizou aqui para a live. Entendeu? Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O Vitor, ele solicitou, já autorizei. Tá naquele ali, aguardando. Tarso Araújo. Ah, aqui tô vendo aqui algumas conectando. Opa! Deu certo! Agora estamos. Agora estamos. Tá me ouvindo bem, Tarso? Tô te ouvindo bem. Beleza, tô vendo que o Wilson também já entrou. Né, o Wilson, um grande amigo, médico psiquiatra lá de É, Roraima. Então vamos lá, Tarso. Hum, Boa noite, boa noite. boa Antônio, noite. boa noite, pessoal aí acompanhando a gente. Primeiro, eu queria, em nome do Sechat, agradecer a tua disponibilidade, né, em estar aí Imagina. fazendo uma live com a gente. Eu sei da sua agenda, como ela é concorrida. Então, primeiro, eu queria agradecer a sua disponibilidade. Né? Tá dando aqui que você está com uma conexão fraca, ou sou eu. Vocês estão me ouvindo? Obrigado, Renato. Vocês estão me ouvindo ou não? Sou eu e o Tarso que está com a conexão ruim? Daniel, você está me ouvindo bem? Daniel entrou, Daniel. Eu preciso. Ouvindo você sim, obrigado, Ana. Entendeu? A Ana me respondeu, mas eu acho que a conexão do Tarso parece que não está. Tarso caiu, a conexão dele está um pouco ruim. Também acredito que sim. Vamos esperar, Adriana. Ainda bem que eu vi a sua foto aqui, eu não esqueci de você não. Saindo daqui eu já vou responder do seu filho. Renato ouvi bem, ele que está ruim. Bem, vamos aguardar. O Tássio está chegando, né? O Wilson está aí. Se alguém tiver, né, alguma dúvida, esse formato foi legal da última vez que aconteceu, sempre no improviso. Né? Vocês, por favor, podem fazer qualquer pergunta. Aproveitem que tem outros dois médicos aqui nos acompanhando, dois craques. Um deles, Dr. Wilson Lessa, professor de psiquiatria da Universidade Federal de Roraima. Entendeu? Um cara que tem duas mãos direitas para falar sobre cannabis. Inclusive, opa, voltou. Ele é um dos colunistas que vai estrear na nova sessão de colunistas do Sechat, né, que foi feito assim com... Opa! Tarso? Oi. Beleza. Voltamos. Tudo certo aí? Sim, eu tô te ouvindo bem baixinho, não sei se é por causa do... Espera que vamos tentar dar um jeito aqui. Essas lives por celular são... Tá me ouvindo melhor? Deixa eu checar uma... Tá. Tá me ouvindo Mas tô te bem? ouvindo, Tá me ouvindo? te Bora. ouvindo bem baixinho. Mas dá para conseguir entender ou não? Aumentei tudo no máximo aqui que eu tenho. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem baixinho. O teu som também está oscilando bastante, tá? Mas a gente está te ouvindo bem.
Se alguém que estiver nos assistindo aí quiser falar se está ouvindo bem o Tasso ou não, vocês já me ajudam. Bem, Tasso, Beleza, acho que agora melhorou. melhorou? Eu tenho certeza que todos que estão aqui na sala te conhecem, mas para quem não conhece, né, o Tasso além, né, de ser um grande amigo que eu tenho, né, um carioca formado em comunicações pela UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, formado aí há mais de 18 anos. Ó, o pessoal está falando aí que estão nos ouvindo bem, então tá bacana. E logo após ele se formar, né, ele já, devido a um talento nato, já começa a escrever e pesquisar de forma profissional até assuntos relacionados a drogas ilícitas, né? Ele deixa sua A drogas contribuição em em geral. diversos veículos, como Isso. Assuntos drogas ilícitas também, Tarso, é isso? Drogas psicoativas. Perfeito. Deixou sua contribuição em diversos veículos, Editora Globo, Grupo Abril, revistas como Super Interessante, Mundo Estranho, Placar, VIP, Galileu e muitas outras. Também participou, deixou sua contribuição na Folha. O livro Almanaque das Drogas foi 2011, não foi? É isso mesmo? 2012 o lançamento. Fiz em 2011 e lancei em 2012. Perfeito. E assim, a gente vê assim na sua história, né, que você sempre teve, não vou te falar um interesse, mas pelo menos uma curiosidade nessa relação da sociedade com as drogas em geral. Teve alguma coisa, Tássio, que te motivou a isso? Se você quiser fazer uma apresentação também, falar um pouco de você agora nesse início, fica à vontade. Pedro, na verdade, assim, tudo começou meio por acaso, porque foi um grande amigo que era meu editor na época, eu era repórter freelancer, e ele ia fazer uma reportagem sobre o mecanismo de ação das drogas no cérebro, e aí ele foi contratado e não podia mais fazer aquele trabalho, e falou, eu tenho um cara legal para indicar, e me indicou. E aí, quando eu comecei a pesquisar o assunto, eu sou biotecnólogo de formação, né? Eu tenho um curso técnico de biotecnologia. Então, eu entendia muito bem aquela coisa de sinapse, de potencial de ação, de transmissão de impulso, que era onde as drogas agiam, né? E ali, na pesquisa para aquela reportagem, eu percebi duas coisas. Uma é que mesmo eu, que era um cara relativamente bem informado, estava muito desinformado sobre o que são as drogas, qual é o potencial delas, como é que elas funcionam, né? E a outra coisa que eu percebi é que quem quisesse se informar ia ter muita dificuldade, porque existia muito pouca literatura sobre drogas em português, especialmente para o público leigo. Então eu, como jornalista, falei, pô, tá aí um negócio relevante, porque as drogas estão em todos os lugares, né? Um negócio relevante e que tem uma lacuna de conhecimento a ser preenchida, né? E aí eu passei a escrever cada vez mais sobre isso, né? Em reportagens para os mais variados veículos, até que eu tive a oportunidade de fazer o livro, e eu passei 1 ano e meio pesquisando a fundo, né? Tudo, de todas as drogas, e aí por aí foi, aí já era, né? Eu já não parei mais. E aí veio, né, assim, eu acho que isso foi uma contribuição que você deu para toda a sociedade brasileira, que foi em 2014, até o Wilson estava comentando agora há pouco, que quando você vê, né, a história da Catiele e da Anne, né, eu vou pedir para o Tássio contar um pouco dessa história, mas assim, o importante, a história era boa, mas precisava alguém que desse voz àquilo que estava acontecendo e soubesse como que essa voz deveria ser dada, né? Então, tanto o curta, mas principalmente o longa, chamado Ilegal, né, não é uma história que foi contada, é uma história que é contada enquanto ela estava acontecendo, né? E isso trouxe um realismo, assim, uma coisa assim que, ao mesmo tempo, né, nos emociona,
nos inspira. Né? Tem até que eu brinco sempre de uma frase quando eu falo do seu filme, né? Que assim, Chico Xavier falava que oração de mãe arromba portas do céu. Né? O Ilegal mostrou que oração de mãe arromba portas do céu, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e de várias outras instâncias. Queria que você contasse, né, como é que foi a experiência, como é que você chegou até lá e qual foi a experiência de você ter feito o Ilegal, ter passado por tudo aquilo. Nossa, é uma história longa, né? Eu vou tentar sintetizar aqui ao máximo, mas eu chego nessa história porque eu estava produzindo uma edição especial da Super Interessante sobre maconha, que eu tinha proposto para a revista fazer por causa da legalização no Uruguai. E aí eu fiz o espelho lá, previ reportagens sobre vários assuntos, né? Cultivo, redução de danos, história, política, Uruguai, Estados Unidos, Colorado, tal. E aí tinha uma que era uma das maiores, que era sobre o uso medicinal. Nessa época, eu entrevistei alguns pacientes que usavam cannabis em forma fumada mesmo, para lidar com esclerose múltipla, com quimioterapia, com dores causadas pelo câncer. E a gente deu depoimentos dessas pessoas. A ideia na reportagem era trazer um lado mais humano, ou seja, mostrar o que dizem os pacientes, não os médicos, os cientistas e tal, mas o que dizem as pessoas que usam e precisam disso, né? E aí, nessa época, tinha lá nos Estados Unidos, estava fazendo muito sucesso um documentário do Sanjay Gupta, Weed, sobre o uso medicinal da cannabis. Ele era um cara que era contra, né, o uso medicinal da cannabis, ele era cético, mas aí ele encontrou aquela Charlotte, aquela menina Charlotte Fig, e viu o efeito que o canabidiol estava tendo sobre ela, e aí ele falou, nossa, mudei de ideia. E aí estava rolando uma onda de CBD nos Estados Unidos. E eu vi aquilo, eu falei, que diabo é isso, né? Para mim era também uma coisa nova. E aí eu falei, pô, será que tem alguém usando esse troço aqui no Brasil? E aí eu não sosseguei até eu encontrar alguém. Eu não sei se tinha mais gente naquela altura do campeonato, mas eu sei assim que uma empresa tinha mandado uma ampola de amostra grátis de CBD para o Brasil. Essa ampola foi parar na mão da Margarete Brito, que muita gente aqui deve conhecer. Só que a Margarete, ela testou com a filha dela, Sofia, e não deu muito certo. Não teve um efeito assim avassalador, nítido. Aí ela falou, experimenta isso aqui, e deu para uma amiga, essa amiga era a Catiele. Com a Catiele, a coisa funcionou. Então, quando eu liguei, aí o pessoal do Grow Room, que é a maior comunidade de cultivo de cannabis em língua portuguesa do Brasil, estava me ajudando a encontrar esses pacientes, né? Especialmente o William, que hoje mora lá no Uruguai, e o Emílio, figurinha carimbada aí também. Vai estar aqui semana que vem o Emílio. Legal. E aí, o grande amigo. E aí, o Emílio, nessa época, a gente estava se conhecendo, né? Justamente por meio dessa colaboração. Ele estava me indicando paciente. E aí ele me indicou a Margarete. E a Margarete me levou para a Catiele. Quando eu falei com a Catiele a primeira vez, eu estava até contando com a minha mulher aqui, porque eu vou participar de um evento do Green Hub sobre... o tema do negócio era justamente esse, assim, né? Como é que foi participar do ilegal, produzir o ilegal? E aí eu estava lembrando aqui com a minha mulher, e a minha mulher fala assim, eu lembro quando começou isso. Eu lembro de você chegando na sala e chorando aos prantos. Puto da vida. Aí eu falei, nossa, você lembra disso? Porque foi assim, eu falei com a Catiele e foi uma ligação tão marcante, tão forte, que eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa para ajudar essa mulher, porque é muita sacanagem. Assim, eu não chorei de emoção, de ai, que bonito que está funcionando a cannabis medicinal. O que me fez chorar naquele dia acho que foram duas coisas. Uma foi chorar e, afinal, decidi fazer um filme sobre ela, né? Foi, por um lado, perceber aquela injustiça que ela estava passando, né? Porque, ela tinha encontrado um único remédio que resolvia as convulsões da filha dela. E a Anvisa não deixava ela usar o negócio.
Apesar de na nossa lei estar escrito lá que poderá a União autorizar o cultivo e a produção de produtos para fins medicinais, das substâncias proibidas, né? Então a lei era clara sobre isso, a injustiça era clara. E aí aquilo me deu um sentimento assim de indignação total, sabe? Aí eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa para dar visibilidade para essa história. E por um lado ajudar a Catiele, mas por outro também ajudar as pessoas a verem o outro lado da moeda, né? Porque as pessoas ficam muito focadas nessa versão de, de que a maconha é a erva do diabo, de que a maconha é o demon, sabe? A personificação do diabo, que a maconha é uma coisa que faz mal e ponto, sabe? Mas, cara, assim, na história da humanidade, a gente conviveu muito bem, obrigado, com as vários tipos de cannabis sativa que existem sobre esse planeta durante milhares, talvez milhões de anos. A gente conviveu pacificamente, numa boa, numa relação de utilidade, sabe? A cannabis era uma das 5 plantas sagradas da China, né? Junto com arroz, centeio, trigo, né? Umas coisas assim. Você vê que era uma coisa muito importante. E a gente só não lida com ela numa boa nos últimos 100 anos, né? E por causa de questões que não tem nada a ver com ciência. Tem a ver com ciências sociais, com preconceito, com discriminação social. Preconceito. Então assim, como desde que eu escrevi o livro, a minha bandeira sempre foi o quê? A de levar informação confiável e honesta sobre drogas, para as pessoas se informarem e tomarem decisões bem informadas, né? Minha bandeira sempre foi a de promover um debate racional sobre as drogas psicoativas. E aquele era um exemplo muito claro de como que a desinformação estava produzindo mal, né? Tava causando um mal para as pessoas, estava nos privando de benefícios muito importantes. E aí era um prato cheio para mim, para o meu trabalho, para minha bandeira como jornalista. Então eu abracei essa história com com o mesmo afinco que a Catiele abraçou a determinação de resolver as convulsões da filha dela, né? Não, e E assim, foi por aí que a gente contou. missão cumprida, né? Porque além do sucesso do filme Ilegal, ele foi, na minha opinião, tá, foi o que mais fez mudar a visão das pessoas em relação ao uso medicinal da cannabis. Eu acho que nada atingiu, né, um patamar como atingiu o filme Ilegal. Né? Aquela hora que a Catiele está falando no telefone com o correio, né, e falando assim, olha, eu estou vendo aqui minha filha esturricando na minha frente, aquela hora é difícil. Quem seja um pai ou uma mãe, não chore com aquela situação e não se comova e se inspire, entendeu, com a força da Catiele, principalmente a voz que você deu, né, a sensibilidade que você teve quando você fez toda aquela captação, porque não é uma coisa assim apelativa, muito pelo contrário. Né? Não ficou aquela coisa assim de você tentar explorar um momento triste, foi exatamente o contrário, você explorou a força de uma mãe e não a doença de um filho. Né? E isso faz toda a diferença, entendeu? De uma coisa apelativa ou não. Então, assim, parabéns pela voz, a forma como você fez. Né? Isso daí realmente foi uma mudança para tudo. Bom, obrigado. Eu queria só dividir esse agradecimento com as pessoas que fizeram esse filme comigo, porque eu não fiz esse filme sozinho, né? Sim, mas assim, a pessoa que eu tenho que representa tudo isso é você. Sei que você tem uma equipe maravilhosa atrás, quando teve os 5 anos do filme Legal, teve aquele evento super bacana lá com a Margarete, com a Catiele lá no Cívico. Meu, sensacional, tava uma parte da equipe que fez, todo mundo assim, muito bacana, mas você é a pessoa para mim que representa a alma do que foi feito. Obrigado, Pedro. Eu acho que é porque eu era ali, né? Eu era a referência, não cinematográfica, né? Mas eu era a referência nesse campo que era o campo do filme, né? No campo das drogas, no campo da política de drogas, no campo do uso medicinal.
E eu acho que o mérito do filme, Pedro, eu concordo contigo, assim, foi a gente conseguir provocar nas pessoas aquele sentimento que eu tive de revolta com aquela situação que estava E acontecendo, né? conseguiu. Eu acho que a gente foi muito feliz. Eu acho que também teve muitas outras felicidades daí em diante, vamos dizer assim, porque assim teve uma felicidade inicial que foi a seguinte, foi de encontrar personagens muito bons, né? Assim, por que que a Catiele era uma personagem tão que me emocionou tanto naquela primeira entrevista? Porque, cara, assim, eu na situação dela, eu provavelmente estaria no chão, chorando, me arrastando, sabe? E ela no telefone, ela não me deixou sentir pena dela em nenhum segundo, sabe? Ela não era o tipo da pessoa que, na situação de dificuldade que ela estava, fazia uma pose de coitadinha. Ela fazia uma Exatamente. pose assim, e eu vou lá, eu vou arrumar um advogado, eu vou brigar, eu vou fazer acontecer. E assim também é a Margarete, Sim. né? Que era outra pessoa que começou essa história, né? Quem Então, assim, achou a foi o gente foi Maurício, né? brindado. Não foi isso? Foi o Hã? Maurício que achou a história da Charlotte, não foi? O marido da Margarete? Não, não. O marido da Margarete é o Marcos. Marcos, não foi ele que O que eles achou? acharam, o que eles acharam foi a história da Charlotte, né? De que Isso. eles viram esse negócio da maconha que podia ajudar a convulsão e tal. Então, assim, você vê que eu não diria que foi sorte, né? Porque na verdade foi isso. Por que que eu achei elas? Porque eu tava procurando, Sim. sabe? Eu procurei e eu não procurei por pouco tempo, não. Eu procurei por 4 meses, para ser mais preciso. Porque eu comecei a fazer esse especial, era mais ou menos agosto. E eu comecei a procurar os personagens em agosto. E desde o começo eu estava procurando alguém com canabidiol, fui achar só em janeiro. Então foi uma luta árdua. E eu dei muita sorte de que as pessoas que estavam usando o canabidiol naquele momento eram pessoas incríveis. Eram pessoas com essa capacidade de cativar e de mobilizar as pessoas, né? E aí eu acho que também teve, Pedro, assim, um sucesso, uma coisa muito legal daí em diante, que foi assim, depois que a gente fez o curta, rolou uma onda de solidariedade, sabe? Rolou assim uma onda do bem. A gente lançou a campanha e a gente recebia mensagens das pessoas falando assim, cara, quero ajudar, como é que eu faço? O que que eu faço? Eu quero ajudar nesse negócio aí. A gente incentivava as pessoas a ajudar, né? A gente lançou a Repense porque era justamente isso. A gente queria que as pessoas vissem o filme e não só curtissem e compartilhassem. A gente queria que as pessoas se metessem, abraçassem a causa. E como é Mas que a gente fazia isso? o Né? Repense foi depois do Ilegal, não foi? Não, foi simultâneo. A Foi gente lançou a simultâneo? campanha e o curta simultaneamente, numa quinta-feira, dia 27 de março de 2014. A gente lançou os dois na quinta, no Cine Matilha Cultural, ali na República, e aí na Consolação, ali perto da Consolação. E aí, na sexta, a história o curta já estava sendo linkado na home do UOL, da Globo.com. A gente já estava batendo a meta da campanha, a gente pediu 12 mil reais, a gente conseguiu em, sei lá, quase 24 horas. E aí, quando chegou o Fantástico, aí é que a coisa, né? É que aí no domingo o filme passou no Fantástico, segunda-feira. Aí é isso que aconteceu também, assim, não foi um filme só. Foi um filme, foi uma campanha Foi uma e ação. foi uma ação judicial. Você sabe que a ação que deu a Anne o direito de importar o canabidiol, ela foi escrita, a petição foi escrita por um advogado amigo meu, que eu mobilizei depois daquele telefonema com a Catiele. Eu falei, cara, essa mulher tá precisando de uma ajuda, faz um negócio pra ela. Ele, faço. Eu falei, então, mas faz o seguinte, você espera, deixa ela pronta e espera, porque eu vou vender essa matéria pro Fantástico e eu tô esperando eles me dizerem quando que a matéria vai ao ar. E aí, quando a matéria for ao ar, no dia seguinte você vai lá, para o juiz só acessar a tua petição depois que ele vir o nosso filme.
Então foi tudo articulado, combinado. Eu já tinha, por exemplo, aí quando a gente deu entrada na liminar, eu já tinha, na petição, eu já tinha vendido a pauta do resultado da liminar. Sim. Entende? Então tava tudo assim, eu já contava, por exemplo, a gente sabia que ia acontecer um simpósio de maconha medicinal em maio, na Unifesp. Então o filme tinha que sair, no máximo, no começo de abril, porque depois, senão a gente não ia conseguir fazer com que a repercussão do filme ajudasse a continuidade, porque a gente precisava que a coisa continuasse quicando. Sim. E eu sabia que o simpósio ia ser uma oportunidade de pautar maconha medicinal na imprensa. Então eu tinha que sair antes, porque se eu saísse junto, a gente ia Podia ofuscar. disputar, ia Sim. brigar, sabe? Então foram muitas articulações, eu acho que assim, eu pude fazer, porque eu tinha muitos relacionamentos nessa área, né, de política de drogas, por causa do meu trabalho com livro, tinha muito contato, então eu usei todo o meu arsenal para poder fazer essa mobilização, né? E aí aí começou essa onda, né, maravilhosa das pessoas ajudando, doando dinheiro para campanha, foi Sabe o melhor momento da minha vida. uma pessoa que você colocou no filme legal que ele não aparece, né? E é um cara que assim, eu tenho uma admiração, respeito por ele, é o Ricardo, cara. O Ricardo é um ortopedista aí do Rio de Janeiro, para mim, é uma das pessoas que mais entende de óleo do mundo é o Ricardo. É um cara assim que também tem uma doação, nossa, é um cirurgião Não, de cara, o coluna Ricardo, de duas mãos direita também, meu. Puta cara o legal. Ricardo, assim, eu tiro meu chapéu para ele, assim, desde sempre. Ele é médico do meu pai, inclusive hoje. E o Ricardo, ele é uma dessas pessoas malucas, né? Malucas do Na bem, né, época. cara? Como o cara é do bem, É. meu. Quando eu cruzei com o Ricardo lá atrás, eu achei a história dele, eu achei ele para a reportagem ainda. Ele dá uma entrevista na reportagem da Super Interessante. Eu dei o nome fictício de Eusébio para ele. E aí, ele me contou uma história muito louca. Ele tinha uma cobertura, morava numa cobertura na Barra da Tijuca, e ele estava lendo os artigos sobre cannabis para dor crônica. Ele falava: Nossa, isso aqui pode ajudar meus pacientes, mas cara, como que eu vou arrumar esse troço? Não tinha como. Não dava para arrumar, não dava para importar, não dava para ele trazer na mochila. Aí ele, maluco, ele é um cara assim, que nunca fumou maconha, entende? Um cara que não Exatamente, tem cara. relação. Nada, nada. Você sabe o que ele Começa a fez? plantar para dar para os Ele, pacientes dele. ele plantou Eu maconha sei. que não é uma coisa fácil, não é uma Não, coisa fácil, não é uma não. coisa trivial. E assim, ele E fez ele se isso. dedicou meses a cultivar o negócio para poder fazer o óleo e dar para o paciente. Falei, gente, esse cara é um abnegado, Ele né? é. É uma Não, coisa não. linda. O Ricardo, assim, e eu tenho todo esse respeito pelo Ricardo, porque ele fez tudo isso em prol dos pacientes dele. Né? É um cara assim que ele é médico. Eu falo para ele, Ricardo, você é médico de duas mãos direita, cara. O Wilson tá aqui falando, né? Que o Ricardo é fera. O Ricardo é um cara assim que nem sempre ele tá nos holofotes, mas é um cara que a gente tem muito respeito por ele, né? A gente já manifestou isso e você coloca o Ricardo no seu filme. Ele não aparece, mas a gente sabe que é ele, né? Mas porque naquela época ele tinha muito medo, né, Sim, da repercussão não, com tipo, razão. negativa, né? Sim, entendeu? E agora você sabe uma outra coisa também curiosa, assim, é claro que aí agora, né, assim como você, ele teve oportunidade de ir lá para cá de atender muitos e muitos e muitos pacientes, né, e aprender muito na prática na prática clínica, né? Então continua sendo para mim uma das principais referências de uso medicinal no Não, Brasil, de para mim, o cara médico. que mais manja de óleo no Brasil é o Ricardo. Aí tem várias coisas aqui. Primeiro, mandar abraço pro meu filho, antes que depois ele não deixe eu entrar em casa. Né? Enzo Bernardo, um beijo. O Evandro Go, lá de Mauá. Mas o Wilson comenta toda hora assim para mim, para eu não esquecer de falar da trilogia de outros dois filmes que antecederam o Ilegal, que também foram muito importantes. O Cortina de Fumaça e Quebrando o Tabu, que são focos diferentes, mas também, para quem quiser aí assistir filmes nacionais, né, que tratam do assunto, né, tá aí a dica. E muita gente aqui está comentando uma coisa que é assim, eu vou te falar, sei que
você tem muita responsabilidade naquilo que você fala, e é uma coisa que parece que é meio um segredo aí para todo mundo, né? Que é a questão, estão falando aqui, estão querendo vender remédio a R$ 2.000 que é vendido para o SUS. Então, eu vou amarrar várias coisas nessa pergunta. Um dos motivos, né, da filha da Margarete talvez não ter se beneficiado, aí depois a gente vai falar também da PEP que caiu a liminar dela, é a próxima pergunta. Pode ser que para a filha da Margarete o ideal não fosse o canabidiol isolado como foi para a Ana e da Catiele, e sim um full spectrum, né, um extrato total. Daquilo que a gente sabe, que é muito pouco, né? O que você acha dessa associação de ser feito somente no Brasil remédios com canabidiol isolado? Não, bom, na verdade, esses produtos nem são feitos aqui no Brasil, né? Não, aqui no Brasil a Prate está fazendo, né, realmente. Mas isso é uma questão de tempo, né? Porque tem outras empresas que vão trazer e fabricar produtos full spectrum no Brasil, né? Inclusive, uma Então, delas é a empresa que eu trabalho hoje, né? Que é a Entourage. Agora, eu acho que, assim, essa coisa do... O que me preocupa em relação aos movimentos aí dessa empresa que está fabricando o canabidiol isolado no Brasil é que eles estão criando, como os primeiros a chegar, eles estão criando muitas condições para que esse canabidiol seja o canabidiol do SUS, né? E isso é preocupante porque a gente sabe que o canabidiol isolado ele tem um efeito pior do que o canabidiol quando está numa solução full spectrum, né, com outros canabinoides, de preferência com outros terpenos também. Porque tem um estudo do Fabrício, que é outra fera aí o desse nosso Pamplona, departamento. Tem um estudo de meta-análise que foi feito pelo Fabrício quando ele estava na Entourage, junto com outras pessoas da equipe, e eles notaram o seguinte, comparando o resultado das pessoas que usavam óleos isolados e óleos com efeito Entourage, ou efeito comitiva, as pessoas que tinham que usavam o óleo isolado, elas tinham uma fração menor das pessoas tinha resultados positivos, né? Era tipo 25% das pessoas tinha efeito positivo contra 70% no caso do full spectrum. A dose de quem tomava CBD isolado era 4 vezes maior a quantidade de miligramas por dia que a pessoa precisava. E por isso mesmo eles tinham efeitos colaterais significativos com muito mais frequência. 25% tinha efeito colateral no caso do isolado e só 7% tinham efeitos colaterais negativos no caso do óleo full spectrum. Então, tudo nos leva a crer, né, todos os indícios, todos os estudos nos levam a crer que os produtos full spectrum são mais seguros, além de terem um tratamento mais barato. Então, se o Brasil caminhar pela via oficial para esse CBD isolado, o Estado brasileiro, o paciente, quem quer que pague essa conta, vai pagar mais caro, vai ter menos sucesso e vai ter mais efeitos colaterais. Então, eu vejo com um pouco de preocupação essa predominância do isolado no Brasil. então vou te falar assim, a minha opinião de consultório, concordo com você, tá? Mas eu colocaria assim um adendo, que nem eu tenho pacientes que, cara, até fiz os testes do Fabrício, os caras têm assim, uma hiperatividade ao THC que não dá para usar nem 0,1. Então, é um caso de CBD isolado. Eu tenho pacientes que é piloto de avião, motorista de ônibus, que não tem como a gente usar o 0,3. Então, o isolado, ele tem a sua indicação. A Patrícia aqui está dizendo isolado, jamais. A Patrícia é a mãe de uma paciente minha, né? Ela está aqui, bora plantar. Eu concordo, é melhor plantar do que judicializar a importação. Mas colocar somente o isolado ou somente o full spectrum, esse somente é que me assusta no SUS. Né? A gente tem que ter, acho que, mais opções de formulações, não somente uma. É isso que me preocupa. Fora também, né, Pedro, que assim, a cannabis vai muito além de CBD e THC, Sim, né? Então, na verdade, a gente tem que explorar tudo isso. Eu acho que assim, é uma pena que a gente hoje, a gente não é só que a gente tem só o CBD isolado, né? É que a gente tem só CBD isolado, a gente tem
é só uma concentração, né? A gente só tem uma apresentação, a gente precisa de CBD para uso tópico, a gente precisa de CBD combinado com THC, com CBG, a gente precisa de diferentes concentrações, a gente precisa de um portfólio de Sim, produtos muito mais amplo do que a regulamentação atual está permitindo trazer, né? e E vamos ver aí até quando que a gente vai ficar com essa restrição toda, porque na verdade tem muito mais a ser feito, né? Inclusive, a gente precisa também, inclusive, de produtos. Queria até te ouvir aí. O que você acha da falta de produtos com alto THC, né? não, eu acho assim que Porque tem os THC, pacientes que não aceitam THC, mas tem os pacientes que, ao contrário, se dão melhor com THC para dor crônica, por exemplo, sim, né? e não só isso, síndrome de Tourette, por exemplo, que é uma doença psiquiátrica que acontece em crianças, funciona muito Aham, melhor com THC. Tem uma empresa no sim. Brasil que está conseguindo trazer até THC isolado, mas ainda o preço, tudo bem que THC é caro no mundo inteiro, mas o THC está vindo para o Brasil com uma forma muito cara, né? E aonde seria a única forma que teria para manter um tratamento a longo prazo é judicialização. E eu não acho que judicialização seja uma forma de garantir, porque o cobertor do Estado é curto, vai faltar em outro lugar. Então, transfere o problema. Exatamente, entendeu? A gente tem que achar, como você falou, um produto, né? O Wilson está falando aí da Brás e tal. Então, assim, a gente tem opções, mas ainda elas são muito, muito caras. E dando uma Mas, ô, pivetada. Bruno, você sabe o que eu digo quando o pessoal me procura, assim, Ah, pedindo ajuda e tal, não sei o quê? É, as pessoas, quando procuram para epilepsia, não tem jeito, né? Aí a Anvisa, importar canabidiol e tudo mais. Agora, quando a pessoa tem, por exemplo, vai fazer quimioterapia, ou então ela tem dor, principalmente quando a quimioterapia, que é uma coisa que tem que ser rápida, né? Eu falo assim, olha, você não precisa. As pessoas a semana passada mesmo, uma amiga me ligou falando, pô, a mãe da amiga minha tá fazendo quimioterapia, tá passando super mal com náusea, ela vai te procurar para saber como é que consegue o canabidiol. Aí ela me liga e eu falo assim, olha só, sinto muito, a má notícia é, o canabidiol não vai ajudar muito a quimioterapia. é o A boa THC. notícia é, o THC vai, Vai. e o THC você consegue fácil, porque aí é aquela história, né? É, vai importar e comprar esse produto aí que você falou, caro para chuchu? Não vai. Compra, hoje em dia, felizmente nós temos aí uns anjos que estão fazendo óleo artesanal de muito boa qualidade. Existem pessoas que são pouco confiáveis de fato, mas existem pessoas que estão fazendo com muito cuidado, com muita responsabilidade, por um preço acessível e produz um Sim, efeito, sabe? Resolve a vida das pessoas. E aí, eu não sou carola de falar assim, ah, mas olha, não usa isso não, porque isso aí é ilegal, viu? Uma ova, a pessoa está numa condição terminal, fazendo quimioterapia para salvar a vida. Eu falo, vai lá mesmo, vai lá e compra, e se não achar, vai na boca de fumo e fuma um baseado. Porque funciona. funciona. Funciona, não é indicado para uso medicinal, eu nunca indico, mas assim, Mas, último recurso, manda brasa. e legal é o filme, né? Mandar abraço pro meu sobrinho Fernandinho e pra Mari da Tua Mania que entraram. E agora, que tá faltando 15 minutos, o papo com você vai muito rápido, né? Mas isso, toda vez que eu converso com você é assim. Eu vou dar uma pivetada, como falo, mudar completamente o assunto, que eu preciso te contar uma coisa, né? Já Já. cansei dos Marterra me chamar de traficante no Instagram, já cansei de tomar bastante porrada em relação a cannabis, mas eu acho que esse Hum. assunto está indo bem. Então, não tem como te fazer essa pergunta, que é te falar de indicações psicodélicas, né? Mas antes de mudar completamente de assunto, eu ia te falar outra coisa. PL 399, que cuida do plantio. Digão, também acho que o papo bom. Obrigado, viu? Grande abraço. Meu amigo, o que você me fala da 399? Olha, o Pedro, eu acho assim, a lei, como sempre, ela vai atrás, né? Ela nunca antecipa a demanda popular. Ela sempre vai atrás da demanda popular, né? Os costumes, a cultura e os costumes vão mudando e a lei vai atrás. A lei nem sempre vai atrás na velocidade que a gente gostaria. E a lei nem sempre vai atrás do jeito que a gente gostaria. Mas eu acho que o PL, apesar de ser muito restritivo em algumas coisas,
ele é um avanço considerável para a nossa realidade socioeconômica canábica. Por quê? Hoje em dia, a gente depende da importação, seja de produto finalizado, seja de insumo, né? E isso encarece demais a produção dos medicamentos, tá? Porque você, para importar, você tem que pagar muito imposto. Então, o insumo do fabricante fica de cara no começo mais caro. Então, se você puder cultivar no Brasil, a tendência é que o preço caia. Se o preço cai, isso é bom para os pacientes. Se a dificuldade das empresas de entrar no mercado diminui porque o insumo se torna mais disponível, isso é bom. O que no final das contas vai tornar a cannabis... por exemplo, o PL ele tem o ponto negativo de não regulamentar o cultivo individual, né? Para uso medicinal, como fez a Argentina agora, né? Mas a gente tem que pensar assim que, por exemplo, essa lei agora foi aprovada na Argentina porque há 4 anos atrás eles fizeram uma lei que era uma bosta. Era uma bosta e não serviu para nada. E aí os parlamentares ficaram com aquela cara de tacho. E agora? Fizemos uma lei que não serviu para nada. Agora vamos fazer a lei que os caras insistiram para a gente fazer? E fizeram, né? Então, assim, as coisas acontecem em etapas. Quando eu lancei o ilegal lá em 2014, Pedro, a opinião pública e a imprensa não comprou a cannabis medicinal. Ela comprou o canabidiol. E teve muita gente que saiu atacando e falando que CBD que nada, que isso é uma bosta, que o negócio é cannabis, não sei o quê. E as pessoas achavam. Tinha gente que achava que era melhor não liberar o canabidiol. Era melhor não liberar nada do que liberar só o canabidiol. Eu acho isso um pensamento extremista. Eu acho radical. Qualquer avanço será bem-vindo. Qualquer avanço. Eu prefiro... Olha quantas pessoas estão com a vida resolvida, estão com os filhos com convulsão controlada, porque só permitiram o canabidiol. Que bom que liberaram o canabidiol. Estamos há 5 anos esperando uma regulamentação nova. Agora... E aí ficava o quê? Sem nada? Durante 5 anos? Não. Deixa essas pessoas tomarem canabidiol, foi ótimo. E foi tanta gente usando canabidiol que ajudou a gente hoje a trazer esse debate para mais gente. Porque aí, então, cada pessoa usando canabidiol aí é um vetor da cannabis medicinal no Brasil inteiro. Então, hoje, você me pergunta assim, aí tem um monte de gente, tem inclusive aqui no grupo, deve ter, aqui na audiência, deve ter um monte de gente que acha, tem esse mesmo raciocínio. É melhor não ter o PL é melhor não ter o PL do que ele existir e não liberar o cultivo caseiro. Cara, eu discordo. Isso, na verdade, eu acho um pensamento muito egoísta, tá? Porque você vai privar milhares de pacientes de ter um benefício. Por quê? Porque você não está atendendo a demanda de um grupo de pacientes que quer cultivar. Eu acho isso egoísmo. Na verdade, a gente sabe que as pessoas querem remédio, não importa se é cultivando ou não. Algumas pessoas querem cultivar. A maioria quer um remédio, não importa como ele vai vir. Se ele vai vir da farmácia, se ele vai vir de sei lá de onde, tá tudo certo. E essas pessoas precisam ser atendidas, né? Eu vejo isso no meu consultório, é bem isso mesmo. E existem, né, outras PLs que está sendo alinhada com essa questão do autocultivo, né? Que essa de 2015 não trata do cultivo individual, trata do cultivo por pessoa jurídica para fins medicinais, de indústria e de pesquisa. Só poder fazer pesquisas e você regulamentar melhor o cultivo associativo, colocando o que você falou, mais inclusão das pessoas, um óleo com maior qualidade, perfeito. Né? Eu também acho que o Estado não deve legislar sobre uma planta, se ela deve ou não existir. Mas a gente tem que conseguir isso aos poucos. Né? Aí está o Wilson concordando com você também. Né? É uma questão de opinião. Né? Eu acho que a gente tem que ir devagar, mas tem que andar para frente sempre. Né? Quem vai estar aqui falando disso também semana que vem é o Emílio. O PL, o Pedro, se ele for aprovado, e aí assim, tá difícil, né? Não sei se vai passar, não. Então, o Dutti falou semana passada aqui que ele acha que pelos deputados passa. Passa com uma certa folga. Mas é que assim, as pessoas têm uma ilusão também, sabe?
de que o PL vai resolver a vida amanhã, entende? E não vai. Assim, se o PL for votado agora em dezembro na Câmara e for aprovado, se, né? Se ele Sim, for sim. votado e se for aprovado, isso significa que ele vai para o Senado. Aí ele vai passar um ano lá no Senado. Depois ele vai ficar lá no Senado, vai ter que voltar para a Câmara, porque no Senado certamente vão alterar. Aí vai voltar para a Câmara. Depois que voltar para a Câmara, aí, se ele for aprovado, em última instância, aí começam os decretos. Os decretos que vão regular a forma da licença, quem é que pode pedir licença, como é que vai ser o processo. E aí, depois que fizerem os decretos, aí tá bom, aí ó, vamos abrir licença para cultivo, aí as empresas vão se inscrever, aí vai ter avaliação, ou seja, é um processo que na Colômbia, tá? A distância entre a lei e a primeira colheita foi de 4 anos. Então, quer dizer, se a gente aprovar esse PL amanhã, significa que a gente vai estar colhendo em 2025. Aí quando você fala assim, ah não, se for para passar esse PL, melhor não passar nada, significa o quê? Que nem em 2025 nós vamos ter cultivo no Brasil. Rapidinho aproveitar, né, que a Margarete Margarete Brito Fernanda, entrou, né? Margarete, boa noite, obrigado por você ter dado aqui a sua audiência para a gente. Né? A gente já estava aqui comentando um pouco sobre a questão da APEP, né, que caiu, eu não sei se foi revertido. Você sabe se foi revertido ou não, Tarso? A autorização da não, a PEP? liminar está caída, derrubaram a liminar e ainda está ainda estão recorrendo, né? E foi a própria Anvisa, né, que recorreu contra a PEP, né? Pelo que eu vi foi isso. Sim, é. Né? Então, Quem representa a União nesse tipo de matéria é a Anvisa, né? entendi. Só rapidinho, Enzo, meu filho, eu falei de você mais cedo, não fica bravo comigo não. Mas, oi Enzo, boa noite. Aqui está a Margarete falando que ainda não. O Wilson até deu uma sugestão de um próximo filme que seria a história da APEP, né? E que a gente tem aí um final feliz. Né? Margarete, parabéns aí por tudo que você tem feito, por tudo que você representa. Falamos bastante de você, o Tarso aqui falou bastante de você do filme aqui, né? Muito obrigado que você está por aqui. Tarso, a gente tem mais uns 5 minutos. Gostaria de abrir o microfone do C-Chat aí, entendeu? Para você mandar o seu recado. Imagina, Margarete, ainda quero fazer uma live com você, viu? Você é uma figura muito importante nesse cenário. E eu queria deixar o microfone do C-Chat aberto para você, Tarso. Aí manda seu recado, fala como é que está a tua vida, como é que você está fazendo, como é que as coisas estão andando, o que você acha desses 6 anos pós-ilegal. Fica à vontade aí. Cara, você sabe, eu faço um balanço assim, às vezes a gente se anima de ver as coisas caminhando, né? Ano passado teve essa RDC 327 aí, que foi mais um avanço, mas é um avanço desses cheios de restrições, né? Eu estava pensando esses dias assim, como é que na verdade as coisas são devagar, né? E é por isso que eu sou do grupo das pessoas que valoriza cada conquista. Porque esse é um processo de muitos anos, sabe, Antônio? A gente levou anos para proibir a maconha. A gente não proibiu a maconha do dia para a noite. A gente levou anos proibindo a maconha, porque proibir a maconha é um processo cultural. Não é só proibir. A proibição, ela é toda uma cultura proibicionista que faz com que as pessoas próprias tenham medo de consumir, passem a acreditar que ela faz mal só porque é proibida. Né? Foi uma narrativa construída ao longo de décadas, desde os anos 30, dos anos 20, vindo lá dos Estados Unidos, vindo para o Brasil, vindo de outros países, sempre com esse viés discriminatório, racista, sabe? Então, às vezes eu vejo assim, eu entendo que essa história, né? O próprio filme chama A Vida Não Espera, né? Então a gente quer as coisas para ontem, né? Mas eu acho que tem que ter uma maturidade aí para a gente entender que as coisas têm ciclos
às vezes, diferentes dos que a gente gostaria, né? A legalização da maconha também não vai ser do dia para a noite. A legalização do uso medicinal da maconha também não vai acontecer do dia para a noite. Isso é um processo histórico, isso é um processo cultural que a gente precisa costurar ao longo do tempo. E a gente tem que ter, por mais que a nossa ansiedade dificulte, a gente tem que ter uma compreensão de que isso é um marco histórico que pode levar muitos anos, né? Então, cada conquista é um passo, de fato, né? A Califórnia, por exemplo, que hoje é a meca da maconha no mundo, né? Não só do uso medicinal, mas do mercado industrial, de uso social e tudo mais, tem uma política inclusiva, super bacana, da preferência para as pessoas que têm condenações por drogas para trabalhar na indústria da maconha, né? Eles fazem o contrário do que fazem. O Colorado, por exemplo, ele proíbe pessoas com condenações por maconha de trabalhar nos dispensários. A Califórnia faz o contrário. Se você trabalha, então vem cá que eu vou te ajudar a conseguir um emprego, né? Mas por que eles fazem isso? Cara, eles legalizaram o medicinal em 1995. Eles têm 25 anos de medicinal, de velhinhos usando maconha para câncer, de pessoas usando maconha com fins medicinais, né? Eles têm 25 anos fazendo isso para ajudar a mudar a opinião pública. E é por isso que hoje os californianos estão tão preparados para endereçar essa política e criar políticas dignas, humanas, mais humanas, entende? A gente não tem essa maturidade como sociedade. A gente não chegou nesse ponto. A gente está lá em 1995 ainda, sabe? E aqui, assim, aí o que a gente faz? A gente nega o avanço? A gente pega o pequeno avançozinho do CBD e dispensa ele? Recusa ele? Rejeita ele? A gente dispensa um projeto de lei que vai permitir cultivar não só para uso medicinal, mas para uso industrial, para questões ambientais, para privilegiar, para proteger o nosso solo, para resolver questões ambientais, para gerar mais sustentabilidade na nossa agricultura. A gente vai rejeitar isso? Não, vamos pegar isso também. Vamos pegar e vamos usar isso para mostrar para as pessoas que seguraram o que ainda está por vir. Por que a gente não pode segurar mais essas coisas que estão por vir, né? Vamos fazer desse limão aí uma limonada, Perfeito. Né? Eu acho que a gente tem que ter uma disposição mais construtiva e menos radical. Sim. Sabe? Concordo com você. Eu acho que o radicalismo é que atravessa, junto com o preconceito, que segura tudo isso. O Wilson está aqui, né, para fins de pesquisa já. É isso mesmo. Bem, estamos chegando aqui no final. Tarso, mais uma vez, cara, obrigado. Espero que tenha sido bacana para você, como foi para todos nós, esse bate-papo. Espero contar com você outras vezes. E fica aí toda a nossa gratidão aí do C-Chat por tudo aquilo que você já fez por esse ecossistema da cannabis medicinal. Cara, cannabis no geral. Pedro, muito obrigado, viu? Adorei. Obrigado pelo convite, de coração mesmo. Sempre muito legal trocar essa ideia aí. Queria agradecer também pela participação do pessoal aí, mandar um beijo para as pessoas que eu conheço aí. Estou vendo que tem algumas pessoas muito queridas nessa live. E, bom, vamos em frente, porque a luta continua. Sim. E não vai acabar amanhã, nem depois de amanhã. Nem depois de amanhã, mas eu vou te chamar de novo para a gente conversar sobre medicações psicodélicas, que eu sei que você tem um bom entendimento. Psilocibina, MDT, bufotenina, 5-mel-DMT. A gente o LSD, você sabe que o LSD ele foi criado para uso medicinal, né? Sim. E poderia... É uma boa história. É uma boa história. Tarso, abração, cara. Obrigado mesmo. Pessoal, obrigado. Um abraço para todo mundo. E, ó, terça Valeu. que vem, Emílio Figueiredo aqui. Tchau, tchau. Voltem, esse é bom. Tchau, tchau.